Oi pessoal, voltamos no capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo um pouco mais extenso, a gente vai ter mais videoaulas sobre ele, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre projeção de um vetor. Quando a gente fala em projeção, né, a gente diz que a gente vai projetar um vetor sobre outro vetor. Tá? Por definição, essa projeção ela vai ser ortogonal. A não ser que se diga o contrário, que a direção seja outra. Tá? Então, olha só, usando os gráficos aqui no quadro. Primeiro gráfico, tá? Nós queremos projetar o vetor U sobre o vetor V. Tá? Então, o que é essa projeção? Tá? É uma sombra de U sobre V na ortogonal, ok? É como se pegasse todos os pontos de U e projetasse sobre V. Estou obtendo aqui esse vetor que está sendo chamado de W. W tem a mesma direção do vetor V. E neste caso aqui, neste exemplo, tem o mesmo sentido. Notem que o ângulo formado, o ângulo θ, formado entre os vetores U e V, nesse primeiro caso aqui é um ângulo agudo. Já no segundo caso, no segundo exemplo, esse ângulo θ é um ângulo obtuso. O que muda? E quando eu projeto U sobre V, não tem como projetar para cá na ortogonal, né? Vou projetar para lá. Então, na verdade, eu estou projetando sobre a mesma reta suporte de V, gerando este vetor W aqui, que continua sendo colinear a V. A única diferença é que, nesse caso, o ângulo obtuso, meu W tem um sentido oposto ao sentido de V, e aqui tem o mesmo sentido. De qualquer maneira, quando tu projetas, que a notação que a gente tem é assim, ó, projeção, nesse caso, de U sobre V, e nós estamos chamando de W, quando tu projetas U sobre V, tu obtém um vetor W que é colinear ao vetor sobre o qual tu estás projetando, V. Então ele vai ser igual a um escalar real vezes o vetor V. Tá? Então, o resultado da projeção vai ser um vetor colinear ao vetor sobre o qual tu está projetando. Para a nossa anotação ele fica aqui embaixo, a projeção. Tá bom? E para deduzir a fórmula, para o cálculo dessa projeção, a gente vai lembrar um pouquinho como é que se calcula o cosseno do ângulo entre dois vetores. Tomamos o primeiro gráfico para poder fazer a dedução da fórmula. Como é que a gente calculava o cosseno do ângulo formado pelos vetores U e V? Esse ângulo aqui, notem, que nesse nosso gráfico é o mesmo ângulo formado entre U e V e entre U e W. Tá? Então eu posso escrever que cosseno θ vai ser o produto escalar entre U e V dividido pelo produto dos módulos desses vetores. Lembram disso? Mas também na trigonometria eu posso reescrever esse cosseno utilizando para isso esse triângulo retângulo aqui. Só o detalhe é que quando eu falar em triângulo retângulo, eu não me refiro aos lados do triângulo retângulo como sendo os vetores U e V, ou U e W naquele caso ali, mas como módulo de U, módulo de W. Mas tendo um triângulo retângulo, agora olhem só para o triângulo aqui retângulo, cosseno do ângulo agudo do triângulo retângulo. Como é que faz? Cateto adjacente ao ângulo, nesse caso, cateto adjacente é o módulo do vetor W, que é aquele que nós queremos encontrar. Então vai ser o módulo do W dividido pelo módulo de U, que é a hipotenusa, né? Módulo de U. Veja bem, olhando aqui para essa segunda razão, proporção. Módulo de W é a medida do vetor. Módulo de U, medida de vetor. Então, valor positivo, o resultado desse quociente aqui é positivo. Nesse de cima, aqui, essa igualdade de cima, dependendo aqui de U e V, esse resultado poderia dar positivo, poderia dar negativo, né? Para a gente poder igualar estas razões, é preciso que se tome o resultado do cosseno em módulo. Porque se eu tomar o resultado do cosseno em módulo, basta colocar um módulo aqui no produto escalar de U e V, aí eu garanto que esse quociente é sempre positivo, que esse quociente é sempre positivo, então eu posso garantir uma igualdade entre essas razões, essa e essa razão aqui. Então eu posso escrever que o módulo do produto escalar de U com V dividido por o produto dos módulos entre U e V vai ser igual ao módulo de W
sobre o módulo de U, ok? Dá para fazer uma simplificaçãozinha aqui, né? Porque aqui eu tenho módulo de W dividido por módulo de U. Se eu passar esse módulo de U para o lado esquerdo da equação multiplicando, eu consigo cancelar módulo de U aqui com módulo de U aqui. Então eu posso escrever aqui módulo de W é quem? É o módulo do produto escalar U por V dividido por módulo de V. Por enquanto eu tenho isso. Bom, mas eu tenho uma outra informação importante aqui em cima, que o vetor W é um escalar real vezes o vetor V. E aqui eu tenho que módulo do vetor W é essa razão aqui. Então, eu não posso igualar essa razão do lado direito com essa aqui do lado esquerdo, porque aqui eu tenho módulo e aqui eu tenho vetor. Bom, mas eu posso extrair o módulo desse vetor aqui na primeira equação, correto? Então vamos lá. Então olha aqui, ó. Reescrevendo aqui, ó, eu posso tirar daqui que módulo de W é módulo do número real K vezes o vetor V. Por propriedade de módulo aqui, eu posso reescrever ainda que módulo do vetor W é o módulo do escalar K vezes módulo do vetor V. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho ó, que o módulo de W é essa razão aqui. Mas também eu tenho que módulo de W é esse produto. Então eu posso igualar esta razão com este produto. Correto? Porque ambos geram o módulo de W. Então nós temos que ó, o produto em módulo de U por V, produto escalar, dividido por módulo de V, tem que ser igual a módulo daquele número real K vezes módulo de V. Se nós isolarmos o módulo de K nessa razão, nessa proporção, nós temos que módulo de K é esse módulo de V que está multiplicando passarinho dividindo. Então, o módulo de K é o módulo do produto escalar, U por V, dividido por módulo de V vezes módulo de V. Esse é módulo de K. Estamos quase lá. O que nós queremos, né? Sem perder o nosso foco, nós queremos encontrar o vetor projeção que foi chamado de W. Então, esse é o vetor projeção, esse é o que nós queremos chegar. E esse vetor é um escalar K vezes produto, né, multiplicação, escalar, o vetor V. O escalar K, eu vou tirar daqui. Aqui eu tenho que módulo do K tem essa expressão. Olha, mas se módulo do K tem essa expressão, então quem é K? Módulo do K significa dizer que aqui eu teria só o valor positivo, né? Essa razão aqui vai ser positivo, mas essa razão pode dar negativo. Eu posso ter um K negativo no momento que eu tenho um vetor W com sentido oposto de V. Então, na verdade, é só retirar esse módulo que eu tinha colocado aqui. Se eu tiro o módulo daqui, eu não vou tirar aqui o módulo do V, porque aqui eu estou falando em tamanho, medida de vetor. Mas aqui nesse produto escalar aqui, eu posso voltar a retirar o módulo. E quem é o meu K? É o produto escalar de U por V, dividido por módulo de V vezes módulo de V. Finalmente, quem é o nosso W lá? Nossa equação principal. O nosso W, vetor, projeção, é K, mas quem é K? Tudo isso aqui. U escalar V, dividido por módulo de V vezes módulo de V, que a gente pode reescrever de maneira diferente. Tudo isso vezes o vetor V. Tudo isso aqui vezes o vetor V. Aqui dá para a gente reescrever aqui. O que é módulo de V? Vocês lembram o que é módulo de V? Abrindo um parênteses aqui, ó, para a gente relembrar. Módulo de V é a raiz quadrada de V vezes V. Então, quando tu tem módulo vezes módulo, tu tens módulo ao quadrado. Então, ou seja, módulo de V ao quadrado vai ser V vezes V. Do vetor, tá? Então, finalmente,
a nossa projeção, que nós estamos chamando de W, pode ser escrita da maneira mais simplificada como sendo o produto escalar entre os vetores U e V, dividido pelo produto escalar do vetor V com ele mesmo, V com V. O que dá isso aqui? Ó? Produto escalar entre vetores, número real, escalar, dividido por produto escalar entre vetores, número real. Número real dividido por número real, vezes o vetor V. Olha só, número real vezes vetor. Vetor. Que vetor? Vetor W, que é a projeção. Aí nessa ordem, tá pessoal? Porque daí a gente vai ter que cuidar da ordem. Nós fizemos a projeção de U sobre V. Se eu tivesse feito a projeção de V sobre U, então aqui seria o V, mas aqui seria U vezes U, produto escalar, e aqui seria vezes o vetor U. Eu encontraria o vetor colinear ao U. Então, não importa a ordem, tá? Então, finalmente, esse aqui é o resultado da nossa dedução de fórmula para o cálculo da projeção entre os vetores U e V. Nesse caso, da projeção de U sobre V, gerando o vetor W colinear a V. Certo? Para a gente encerrar essa aula, então vamos trabalhar com dois exemplos. No primeiro exemplo, pede para calcular ângulo entre dois vetores. Então, a gente vai lembrar um pouquinho da videoaula do professor Rafael, que ele ensinou a calcular ângulo. Vamos ver se ele ensinou direitinho, vocês vão saber. Tá? Primeiro, então, calcule o ângulo entre os vetores U e V. Uma notação que a gente usa para escrever ângulo entre dois vetores é essa aqui, ó. U e V, a gente coloca um acento circunflexo em cima, assim, entre U e V, tá? Essa é uma anotação. Isso aqui indicaria o ângulo entre U e V. Porque quando a gente tem aquela forma, a gente tem o cosseno do ângulo. Se tu quer o ângulo, tu tem que calcular o arco ou o cosseno, ok? Vamos lá. Usando a forma, eu vou chamar de θ o ângulo entre U e V. Então aqui eu vou chamar de θ. O cosseno desse ângulo é o produto escalar entre U e V, e eu já vou escrever esses vetores na forma analítica, tá? É 1, 1 e 4, e menos 1, 2 e 2, dividido pelo produto de seus módulos. Então, módulo de 1, 1 e 4, e o módulo de menos 1, 2, 2. Vamos lá. Cosseno θ será igual a produto escalar. Então, multiplicamos as abscissas. 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 2, 2 mais 4 vezes 2, 8. Tudo dividido por módulo do 1, 1, 4. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, 17, 18. Raiz de 18 vezes 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, 8 e 1, 9. Raiz de 9. Daqui nós tiramos que o cosseno de θ ficou 8, 9, 10, menos 1, 9, sobre 3 raiz de 18. Ou então, cosseno θ ficou 3 sobre raiz de 18. 18 dá para racionalizar, dá 3 raiz de 2, correto? Aqui eu tenho que cosseno θ vai ser 3 divididos por 3 raiz de 2. Ou ainda, cosseno θ é 1 sobre raiz de 2. Posso ainda racionalizar, multiplicar por raiz de 2, né? Vamos fazer, a gente está aqui para isso. Então, eu posso dizer que cosseno θ vai ficar raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 como resultado de um cosseno é um arco notável. Então, nesse caso, eu não preciso nem de calculadora para verificar quem é o meu θ. Lembra quanto que dá um θ? Quando o seu cosseno é raiz de 2 sobre 2?
mas é 45 graus. Pessoal, nem sempre você vai dar uma anotada, tá? Vocês vão ter que usar a segunda função da calculadora de vocês e colocar arco cosseno daquele resultado ali. Aí vocês podem pegar uma aproximação para um ângulo entre os vetores. Olha só. O ângulo entre U e V é de 45 graus. Então daqui a gente tirou a resposta para o primeiro exemplo. Certo? Tranquilo? Pois bem. Vamos então para o cálculo da projeção. No exemplo número 2. Queremos calcular a projeção do vetor U sobre o vetor V. Os mesmos vetores citados então no exercício número 1. Tá? Então nós escrevemos isso aqui. Projeção de U sobre V. Então, pela fórmula que nós deduzimos, projeção de U sobre V vai ser produto escalar entre U e V dividido por produto escalar do V com ele mesmo, V com V, tudo o resultado, que vai ser o escalar, né, vezes o vetor V. Ou seja, se o resultado da projeção tem que ser outra colinear ao vetor V. Vamos colocar separadamente aqui quais são esses resultados. Quanto que é U escalar V? O escalar V a gente até já resolveu, né? Porque nós resolvemos quando fizemos aqui o cosseno do ângulo, então entre U e V. Então a gente já sabe que o resultado de U escalar V deu 9. E depois então vamos resolver aqui quem é o V escalar com ele mesmo. V com escalar com ele mesmo a gente também já resolveu. Se vocês não se derem conta, a gente pode resolver de novo. Mas olha só, quando a gente resolve um escalar de número com ele mesmo, é o seu módulo ao quadrado. E a gente resolveu o seu módulo já aqui. A gente resolveu o módulo de V, que é a raiz de 9. Então, a gente tem raiz de 9 ao quadrado, que é com ele mesmo, e isso vai dar 9. Ou, né, V escalar com ele mesmo, vai ter que ser menos 1, 2, 2, e multiplica menos 1, 2, 2. Tá? Vamos fazer por aqui. Isso vai dar 1 mais 4 mais 4, que dá o nosso 9. Só estou aproveitando o resultado do exercício anterior, mas de fato teria que fazer essa conta. Coloquemos aqui então na fórmula da projeção. Então, projeção de U sobre V vai ser o resultado do produto de U do V, que deu 9. Olha só que legal esse resultado. O resultado do produto de V por V, que deu 9. Vezes o próprio V. Olha que resultado interessante, né? 9 por 9, o resultado da projeção de U sobre V deu uma vez o vetor V, ou seja, o resultado da projeção deu o próprio vetor V. Geometricamente, a gente poderia tentar esboçar isso aqui no cantinho, ó. Aqui eu tenho o vetor V, 45 graus, mais ou menos isso aqui. Aqui eu teria o meu vetor U. Aí quando eu projetei o vetor U sobre o vetor V, na ortogonal, olha aqui, ó, deu exatamente o próprio vetor V. Isso significa dizer que o vetor U em módulo vai ser a diagonal de um triângulo retângulo aqui formado pelos vetores V e V. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, então esse aqui também vai ser um ângulo de 45 graus, e aqui um ângulo de 90 graus, para fechar a projeção ortogonal. Um caso particular, tá? Sem querer, nosso exemplo é um caso particular. Certo? O fato é que você poderia ter dado um positivo, poderia ter dado um número negativo também, a gente teria um ângulo obtuso, mas como a gente já tinha calculado o ângulo, você vê que o ângulo era agudo de 45 graus. Aquele escalar tinha que ser positivo. Certo, pessoal? Encerramos esta videoaula. Nos encontramos na próxima. Até mais.